Muito boa noite, cá estamos nós em mais um live Faz a Tua Mudança, o último live antes das férias. É verdade, o Faz a Tua Mudança vai de férias no mês de agosto. Vai de férias para definição de estratégias, vai de férias para preparar muitas surpresas em breve e vai de férias para descansar, porque até o Faz a Tua Mudança precisa de descansar. É verdade. Hoje vamos ter mais um live fantástico. Queria também alertar-vos para colocarem na vossa agenda o dia 20 de setembro. Vamos ter o live Faz a Tua Mudança, um live recheado de palestrantes espetaculares. Vai ser apresentada a Academia Faz a Tua Mudança e as excelentes parceiras que a compõem. Vai ser um dia verdadeiramente extraordinário e eu conto convosco para o fazer acontecer, porque sem vocês nada disto é possível. Sendo assim, eu vou chamar hoje, num live especial 2 em 1, em que juntei duas mulheres extraordinárias que eu gosto muito. Uma na área da terapia holística e a outra na área do shiatsu. Mulheres que fazem mudança, que fizeram mudança e que vão partilhar convosco o quão é importante fazermos a mudança certa na nossa vida. Será que a mudança é para todos? Se calhar não é. Vou aqui chamar as minhas queridas convidadas. Andreia, minha querida, já entraste? Olá, Idália? boa noite. Oh, fantásticas! Estão a Bem-vindas ouvir? ao Faz a Tua Mudança! Oi. Obrigada pelo convite, Adriana. É muito bom estar Nada, aqui. é um orgulho ter mulheres que fazem mudança, para que vocês falem de vocês, para que vocês apresentem os vossos serviços ao mercado e o quanto também podem ajudar outros. O objetivo é esse e para mim é uma grande honra ter as duas aqui. Boa noite a todos os presentes, é um gosto estar aqui convosco. Sendo assim, eu vou começar aqui pelo meu lado esquerdo. Andreia, é o meu lado esquerdo. Bora lá. Bora lá! Fala-nos um pouco de ti. Quem é a Andreia? Bora lá! Então, eu sou Andreia, tenho 40 anos, sou licenciada em Marketing e Publicidade. Já trabalhei em muitas empresas, bancos, organização de eventos. Já tive um restaurante com a minha irmã, como tu sabes. Foi uma experiência de 11 anos que eu não tinha qualquer conhecimento e, portanto, foi muito desafiante abraçar essa área. E pronto, e agora sou terapeuta de shiatsu, o shiatsu medicina, que surgiu na minha vida recentemente, no ano passado. Eu tive um momento de transformação na minha vida em 2016, 2017, tive uma depressão muito grande e ao longo de muitos anos eu andei-me a questionar e a experienciar muitas terapias convencionais, a psicologia, a psicoterapia, a hipnose, e todas elas me ajudaram, ok? Psiquiatria, inclusivamente, que eu tive necessidade de recorrer à medicação e não há qualquer problema nisso. Não, não é. Mas, de facto, a minha sensação era que a raiz do problema continuava lá. E, portanto, eu quando iniciei o curso do Shiatsu Medicina, da Bárbara Couto, que é uma mentora extraordinária, eu iniciei o curso essencialmente para mim, para a minha autocura. Fiz várias semanas daquelas de teste, as semanas do terapeuta de sucesso, vi o que era, andei a hesitar ali um bocadinho, mas finalmente tomei coragem e abracei este curso com todo o meu coração e estou muito, muito feliz. E que levou à tua mudança. E começou a minha mudança, sim, interior, primeiro, e é mais importante para mim, porque É mais importante, a mudança vem sempre de dentro. E quem não souber isso. toda a vida eu adorei ajudar os outros, mas fazia-o de uma maneira, se calhar, não muito correta, colocava toda a gente à
e, portanto, não com toda a correto. Portanto, o shiatsu começou, é uma da medicina tradicional chinesa, é um tratamento, não é uma sessão de relaxamento, como eu me deparo ainda hoje em dia, não está ainda suficientemente divulgado, mas proporciona tempo que eu curar as feridas internas, e eu estou nesse processo ainda, porque ainda como terapeuta todos estamos sempre em constante Nós mudança. somos eternos aprendizes. Exatamente. E neste processo é fundamental existir sempre o conhecimento. Ainda É. agora estava a falar com uma amiga minha sobre isso. O conhecimento é fundamental, sem dúvida nenhuma. E eu, de facto, consegui, de tal forma, dedicar em mim e ver os resultados que eu estava a ter em mim, não é? Porque o curso é dado como forma de autocura e também para posterior cura dos outros, para quem quiser abraçar esse desafio profissionalmente, que foi o que eu fiz, porque consegui ver que era exatamente isto que eu queria. Ou seja, ter uma área pela qual eu estou apaixonada e depois poder ajudar as outras pessoas também a deixar de ter os Maravilha. Muito bom. emocionais. Maravilha, maravilha. Grande mudança e eu estou muito orgulhosa de ti. Muito mesmo. Já são muitos anitos que nós nos conhecemos, já são uns anitos muito grandes. E ver-te nesse processo é muito gratificante, principalmente porque acredito tanto na mudança e que Claro. só depende de nós. Muito obrigada, Andreia. Agora, minha querida Annalina, quem és tu? Quem és tu? Conta-nos Ora, tudo. quem é que é a Idália? A Idália é uma mulher de 52 anos que de alguma forma sempre esteve ligada à área da saúde. Durante mais de 20 anos fui optometrista e por vicissitudes da vida, a partir de 2014 decidi que tinha que me dedicar também à parte das terapias, porque aquilo que estava a fazer não era o suficiente para eu sentir que estava ao serviço, que estava a contribuir. Neste momento estou a tempo inteiro na parte das terapias, e é isso que me dá gozo. É óbvio que tudo isto veio de um processo em que também tive que me refazer, uma Processo de fase dor dura também. És uma mulher também, extraordinária. Um muita processo dor, de dor, muita dor. e, e agora é partilhar também o que é que eu consegui fazer, como é que eu consegui fazer e estar ao serviço. Ao fim e ao cabo, é o ser a contribuição para estarmos melhor, todos, porque em havendo um que melhora, há 100 que recebem Essa o é resultado, não uma é? das minhas máximas. Um de cada vez. O meu filho costuma dizer: Oh mãe, se conseguires mais três pessoas ao mesmo tempo é mais rápido. Mas. Não é bem assim, não é bem assim. Mas não é bem assim. E eu acredito que esse é um dos meus lemas. Se for uma pessoa de cada vez, já me sinto abençoada por isso, porque o propósito tem que ser superior a nós, não é? Eu sei que há muita gente que não gosta dele, mas o meu antigo presidente Pinto da Costa dizia que acima dele estava o clube. E eu acredito que, seja na terapia holística, seja no teatro, seja em que tipo de propósito que nós tenhamos, esse propósito tem que estar acima de qualquer um de nós, sob pena de algum ego, algum orgulho e algumas outras situações impeçam e nos façam esquecer quem somos e aquilo que estamos efetivamente a fazer. Portanto, isso é o mais importante, sem dúvida. Idália, qual foi o primeiro momento que sentiste que impactou uma mudança? Vá lá, que aquilo faz a tua Ai, mudança, tira toda a gente da zona de conforto. da zona Já de estou a dar à conforto, Andreia a menina. possibilidade dela começar a pensar nesta pergunta. Qual foi a primeira mudança que tu sentiste que A impactou? primeira grande mudança foi eu estar num estado lastimoso. Eu tive, infelizmente, um período muito complicado da minha vida a juntar a uma fase terminal de cancro da minha mãe. E no final dessa fase eu estava um caco. Eu estava com 41 quilos, eu estava com um estado severo de insónia, portanto eu não conseguia dormir mais de 1 hora e meia. Com medicação conseguia dormir ali 4 horas, 4 horas e meia. Eu não conseguia comer.
Eu comer um prato de sopa era uma aventura, ou eu conseguir manter o prato de sopa no estômago e fazer a digestão era a segunda aventura. E é óbvio que com isto, sempre carregada com analgésicos, portanto as doses máximas diárias eram aquelas que tivesse que ser, porque era preciso Claro. aguentar. E é óbvio que nestas circunstâncias uma pessoa toma consciência de que o fim está a chegar demasiado rápido. E havia dois caminhos. Ou eu continuava à espera que os médicos me arranjassem uma solução, continuassem à procura do comprimido milagroso, que infelizmente é o que acontece com muita gente, ou eu procurava um caminho. Ou eu procurava um caminho de perceber porque é que estava naquele estado e o que é que eu podia fazer. Portanto, aqui, ao fim e ao cabo, acho que foi o momento de tomar a responsabilidade da minha vida, dizer assim, se é para mudar, se queres cá continuar, tu tens que mudar a forma de estar e a maneira como estás a viver. E este foi realmente o primeiro grande momento de mudança, de começar à procura de o que é que eu realmente precisava, o que é que Alternativas, realmente eu ferramentas. precisava que me fizesse bem. Muito Portanto, bem. este foi o primeiro momento. Andreia, qual o teu primeiro momento, aquele momento em que tu sentiste, olá, boa noite, Sandrinha, em que tu sentiste, epá, eu preciso de uma mudança? Olha, a minha resposta vai ser um bocadinho semelhante à da Idália. Não fôssemos nós terapeutas. É verdade. Eu associo hoje, passado estes anos todos, um bocadinho a fase que eu tive a depressão foi posterior à perda dos meus avós. Como tu sabes, eram pessoas e referências na minha vida. Maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. E eu acho que, e durante a psicologia que eu fiz e a psicoterapia e todas as terapias que eu fiz convencionais, eu consegui perceber que, portanto, eu tinha uma ansiedade desde muito cedo, desde de criança mesmo. E efetivamente eu lembro-me, ainda em tenra idade, de passar por, por fases muito complicadas. Inclusive, sempre que o meu pai saía, como tu sabes, ele trabalha fora, e sempre que o meu pai se ausentava, eu também tinha grandes crises e, claro, à medida da cabeça de uma criança, mas já manifestava aqui, ou seja, havia sinais já de que eu teria eventualmente esses problemas no futuro. E, portanto, eu acho que o meu primeiro grande sinal de mudança foi depois de ter tido a grande depressão, depois melhorei com os comprimidos, fiz o desmame, depois estava bem, depois tinha recaídas, foi muito complicado, porque como tu sabes, eu vivo sozinha com a minha filha, os meus pais muitas vezes não estavam cá, à medida que ela cresceu, ela também foi tendo consciência do meu estado, não é? E que foi sempre conversado com ela, à medida, obviamente, do que Faz ela... parte do processo. Os meus filhos andaram numa roda viva nestes últimos 10 anos, brutal. Pronto, eu obviamente que cheguei a uma fase, eu vou-te ser sincero, houve uma altura que eu disse, pá, eu vou-me resignar a isto, é assim, quando eu estiver mal, eu vou tomar medicação e pronto, e depois fico melhor, e depois e vou andar assim. Só que isto não era a Andreia, não é? Como tu sabes, não era. Portanto, eu disse para mim mesma que não, eu recuso-me terminantemente a viver dependente de comprimidos que não tratam a raiz do problema, portanto, tratam sintomas, ok? Não resolvem o problema. E, portanto, eu li sobre imensas terapias, imensas. Eu identifiquei-me com o Shiatsu, como me identifico com outras terapias holísticas, porque o holístico quer dizer que vê o ser humano no seu todo, não é? A parte emocional. Exatamente, portanto, não é uma coisa redutora, é Não, ampla, não é? Exatamente. ao contrário, portanto, a terapia holística observa o ser humano na sua plenitude, ou seja, a parte emocional com a parte física. E, portanto, à medida que eu fui lendo e descobrindo e fazendo o curso e auto-aplicando essas técnicas em mim, eu vi como era eficaz,
como eu me tornei cada vez mais forte dia após dia e continuo a tornar, não é que não vamos deixar de ter dias maus, obviamente, claro que sim. Agora, a nossa maneira de dar A forma como se enfrenta os problemas é que muda, não é? Porque não é o que nos acontece, é o que nós fazemos com o que nos acontece. isso é válido Isso, para a vida, não é? Porque nós exatamente. não controlamos a vida, não controlamos as outras pessoas, não controlamos ações de outras pessoas, mas controlamos a maneira como nós podemos reagir às coisas. Exatamente. Com mais ou menos dificuldade, eu acho que o importante e o meu foco principal agora é não desistir. Nem Mesmo. pensar, desistir não é a solução para ninguém. Olha, desculpa, Fantastic Party, hello sweetheart, Miami Beach, Miami Beach. Sorry, hello sweetie. Desculpem, mas eu conhecia no Master de PNL que estive agora, uma mulher incrível, também muito holística. É verdade, e está em Miami Beach, portanto, ela ter entrado é maravilhoso. Isso foi o Fantastic. Sorry. Mas isto é o faz a tua mudança, meninas. Vocês vão se habituando, porque isto aqui é deixar fluir, tá? Pronto. Quem já me conhece sabe disso. Agora digam-me, qual é a dificuldade que vocês encontram mais para vocês no mercado? Porque as pessoas são de facto muito avensas à mudança. Seja através do desenvolvimento pessoal, seja através da terapia holística, seja através do shiatsu, seja o que for. Nós ainda estamos a fazer um caminho. Por exemplo, eu estive fora estes dias e, de facto, nós estamos a anos de luz. Anos de luz. Porque as pessoas fora procuram conhecimento. As pessoas querem saber mais e querem vivenciar experiências que lhes possam dar uma melhor vida. Aqui em Portugal é terrível ainda, não é? O que é que vocês sentem? A vossa maior dificuldade das pessoas, sair da zona de conforto, o medo, o receio, o que é para vocês os maiores desafios que vocês enfrentam, e daqui a bocadinho vão apresentar o vosso projeto, como é óbvio, mas ainda falta muito tempo para isso. Qual é o maior desafio que vocês encontram no meio disto tudo? Idália, então, bora! Assim, o maior desafio é exatamente as pessoas conseguirem perceber que isto não é instantâneo, não é? Tu, quando fazes uma terapia, pelo menos algum tipo de terapias, os efeitos acabam até por ser bastante subtis. E precisam de ser subtis, porque se forem em choque, tu não consegues suportar. E muitas vezes o que acontece é as pessoas andam à espera que de ter o resultado numa terapia igual ao que têm de um medicamento, que é, de repente, parece que o problema desapareceu. Exatamente. E as terapias não funcionam assim. E quando se fala de um conjunto de terapias integrativas, isto requer que tu tenhas tempo para ter o alívio, claro que sim, porque a terapia em si vai trazer alívio, mas tu vais ter que também dar tempo para integrar toda a informação que precisa de ser libertada, precisa de vir ao de cima, precisa de ser tratada e precisa de ser libertada. Tudo tem um processo, não é? É como diz aqui a Sandra. A Sandra está a dizer fórmulas mágicas não existem nem magia, sem dúvida. Exatamente. Então é o problema da paciência, não é? Eu também me deparo com esse problema. As pessoas não têm paciência, querem tudo para ontem, não é? Exatamente. E depois muitas vezes o que é que acontece? Acabam por andar a experimentar tudo. É. Sem dar tempo para. Muitas vezes depois há choques que acabam por fazer com que a pessoa muitas vezes até se sinta pior que o que estava. E isso acaba por muitas vezes trazer uma desacreditação e acaba por não ser verdade. Significa que a pessoa acabou por estar a mexer demais no assunto, não fez, se calhar, os mas TPCs, não fez o trabalho que tinha de ser feito e não claro. teve o acompanhamento que é preciso ter, porque o papel do terapeuta também é este, é fazer o acompanhamento após a terapia para perceber o que é que está a acontecer, porque muitas vezes há coisas que vêm ao de cima que podem assustar um pouco. E isso muitas vezes faz com que as pessoas também desistam se não tiverem apoio. Claro. Não é? E tu, Andreia, o que é que sentes? Olha, é exatamente isso que a Idália referiu, que é a urgência que as pessoas têm, no caso do que eu faço, em resolver problemas, doenças físicas. De um dia para o outro. Que estão diagnosticados há anos e quer
vê-las em 2 semanas. Ou menos. Ou menos, ou não tão apenas até. Não é? Eu tenho um formulário de diagnóstico na minha página, que eu já o coloquei lá de propósito, porque a terapia shiatsu, como tem a ver com toques em pontos de pressão no corpo e em diversos meridianos que estão ligados a órgãos e, portanto, nós podemos fazer uma triagem que poupa muito tempo na primeira consulta e também porque eu posso ajudar, logo a partir da primeira consulta, a direcionar o tratamento para os problemas que as pessoas relatam nesse tal formulário. E o que eu me deparo muitas vezes, eu até fiz um reel sobre isso há bem pouco tempo, é de facto a falta de consistência. Porque, obviamente, que tomar um comprimido vai fazer efeito rápido, vai tirar-te a dor momentaneamente, mas não vai resolver a causa, não é? Eu Claro. atualmente tenho dor de cabeça, eu nunca mais tomei um comprimido para a dor de cabeça, porque eu sei que há pontos que eu posso autotocar e que vão não só tratar a dor de cabeça, como prevenir o aparecimento. Olha, eu uso a PNL. Acabei com os brufenos da vida. A Pronto, PNL também é excelente, faz dor de cabeça. claro, falem Eu uso os ímãs, pronto. Cada uma com a sua. É verdade. exatamente, a base é um bocadinho a mesma. E, portanto, nem eu, como terapeuta, porque vamos lá ver, nós só conseguimos ajudar as pessoas que querem Querem ser ser bem ajudadas. ajudadas. E quando não há esse compromisso Claro. connosco, não é? Connosco, porque lá está, o compromisso começa sempre connosco. O paciente, quando vai experimentar qualquer terapia, seja ela holística, medicina alternativa, o que for, tomou a decisão de que quer experimentar aquele tratamento. Portanto, e eu como terapeuta não cheguei a uma fase, eu não tenho grandes problemas com a marcação das consultas iniciais, ok? Eu deparo-me com o problema é depois das pessoas não darem continuidade. Porque não estão para fazer o esforço e para ter o processo que é doloroso, que é solitário, mas é extremamente recompensador. E, portanto, eu não preciso que me digam o que é que o shiatsu pode fazer pelas pessoas, porque eu sei, porque eu experimentei em mim. Portanto, eu sou o melhor veículo. A maneira como eu falo, claro que as pessoas inicialmente não me conhecem, nem eu conto a minha história devido aos meus pacientes, porque não estou lá para isso, estou lá para ouvir, mas realmente é uma conclusão que, ok, eu vou me comprometer com isto, eu vou levar este tratamento até ao fim. E aí Isso. sim, é O porque problema das pessoas é que não querem mudar e querem fazer mudança, mas não querem pagar o preço pela mudança, não é? Como diz aqui a Sandra, temos que acompanhar aqui os nossos espectadores. Quem procura magia projeta a responsabilidade nos outros. É verdade. As pessoas não querem pagar o preço, não querem fazer o não, quilómetro extra que é não, preciso fazer para fazer uma mudança, seja na terapia, seja no que for, não é? certo. Portanto, E acaba por ser inicialmente muito frustrante. Eu hoje em dia já consigo lidar melhor com isso e sou a própria a sugerir às pessoas, porque eu consigo ler muito bem as pessoas e, portanto, eu consigo perceber quando há aquela fase que, não, se calhar na semana que vem não, para a outra, e eu estou a dizer, mas isto são 4 sessões, 3, 4 sessões pelo menos, que têm que ser feitas uma vez por semana, e a pessoa começa a adiar, e eu sou a própria a dizer que se calhar não está. peço desculpa, peço desculpa. Faltava. Tive aqui uma visita inesperada. Não, que se calhar não é o momento certo de começar esta terapia, porque eu como terapeuta, obviamente que eu vivo disto e pretendo viver exclusivamente das terapias, mas também não me interessa ter pacientes que digam, eu já fiz shiatsu, mas não resultou. Mas não dizem, eu fiz shiatsu uma vez e não resultou. Pois Pois não claro, resultou. é como diz aqui a Maria Forte, querem pílulas mágicas. Toda a gente quer pílulas mágicas. Eu também queria. Aliás, toda a gente quer ganhar o Euro Milhões, não é? E não Pronto. estamos a Há falar. uns que nem jogam, mas está tudo bem, não é? Não, pronto.
E eu estou a falar do investimento que é preciso fazer, porque há pessoas a gastar muito mais em medicamentos mensalmente do que É pagaria verdade. se investissem na saúde e na raiz dos problemas e pudessem viver uma vida mais plena, mais saudável, em que evitassem o aparecimento de doenças no futuro, porque, como sabemos, hoje em dia a ciência já está avançada e já há esse reconhecimento, mesmo por parte de medicina convencional. Eu tenho alguns já médicos mesmo, e tinha médicos a fazer o curso comigo, enfermeiras. Porquê? Porque as pessoas começam-se a perceber que há de facto uma relação enorme entre a parte mental e as doenças que nos aparecem a Sem determinada dúvida, da vida. sem Pronto, dúvida. nós trabalhando antecipadamente, ou mesmo quando já temos os problemas, se conseguirmos fazer esse caminho até ao fim de forma consistente, sem dar o passo atrás, sem agora vou sair do shiatsu e vou experimentar o reiki que não tem nada a ver, ou vou experimentar a reflexologia, nunca nada vai resultar em nada. Não, porque a mudança começa em nós, não é? É Exatamente. assim, eu sou a favor de todas as terapias possíveis e imaginárias. Aliás, já fiz reiki, já fiz tudo e mais alguma coisa. Farei as vossas, eu faço de todos, porque Certo. gosto de ter conhecimento e, acima de tudo, também ter a experiência. Mas a verdade é que, assim, a pessoa, mesmo para tomar a decisão para ir a recorrer aos vossos fantásticos serviços, tudo isto implica uma mudança. E essa mudança é sempre interna. E daí a minha próxima pergunta para vocês. O que é que vocês consideram efetivamente a maior importância numa mudança interior para dar o passo para este tipo de terapias? Olha, eu acho que é reconhecer e aceitar, sem culpa, que temos um problema. Porque sem esse reconhecimento, sem essa aceitação, estamos sempre em luta com o que é evidente e com o que nós sabemos que no íntimo é verdade. Exatamente. Eu sei, eu também própria o fiz, não é? Porque tu conheces-me muito bem e eu nunca na vida achei que ia ser afetada por uma depressão. Nunca na vida, tipo, a mim Oh. Nós não somos a vai Mulher dar. Maravilha, todas. Uhul. E eu tive bem lá no fundo, a minha sensação é a melhor forma que eu consigo explicar, inclusivamente à minha família, não é? Que foi fantástico e que me acompanhou em todos os momentos, Mas a obviamente. tua família é fantástica, portanto, É, convenhamos, né? sim, Pronto. é mesmo. Isso é só uma parte Mas aqui no ainda live. Pronto. é aceitar que, para já, é muito difícil transmitir às outras pessoas o porquê. Quando aparentemente temos tudo, temos saúde, temos uma família que nos ama, temos filhos saudáveis, temos emprego, porque é que aquilo acontece? E eu fiz essa pergunta muitas vezes e demorei muito tempo a aceitar. Aliás, foi a minha irmã. Aliás, eu fiz essas 4 perguntas que não são fáceis de responder. O que é que eu quero? Porquê é que eu quero? O que é que me está impedido de fazer? E o que é que eu tenho que fazer, não é? Pois E, é. É. e a pessoa chegar a fazer esse trabalho interno e depois ter a coragem de dizer, ok, ou continuas este caminho e aceitas que vais viver assim, e pronto, e é uma escolha e temos que respeitar, não é? Como eu, que os Claro. meus pacientes escolhem seguir outro caminho, ou viver com ansiedades, com doenças autoimunes, com fibromialgias, preferem tomar comprimidos do que se tratar pela raiz e de forma natural, É um problema deles. Aceita que dói menos. é uma escolha É uma deles. escolha. Claro. Portanto, não te vou dizer, porque tu sabes que eu sou extremamente emocional, não te vou dizer que não fico triste, fico, mas já não me afeta porque lá está, porque eu própria percebi que nós temos que ter essa aceitação e não nos culpabilizarmos. Exatamente. Tudo porque passa muito pela cabeça de quem está a sofrer, muitas vezes que estamos a causar sofrimento às pessoas que amamos, que estamos a causar sofrimento aos nossos filhos, que não estou a ser boa mãe, que não estou a ser capaz de lidar com. É muita pressão na É. altura
para tanto com que nós já lidamos dentro. Exatamente, é Pronto, verdade. e só para veres, eu tive 6 meses metida em casa, não é? Pronto, e como tu sabes, isso é completamente contra a natura, a minha natureza não é de todo essa. Claro. E pronto, e melhorei, a medicação foi absolutamente imprescindível nessa altura, mas pronto, eu acho que a verdadeira mudança acontece quando nós conseguimos aceitar que somos um ser Humanos e nos permitimos viver, com responsabilidade, viver. Exatamente. Idália, agora tu. estar em Agora tu. Sim, acaba por ser mais ou menos o mesmo. Aquilo que eu sinto é que é preciso assumir a responsabilidade que nós estamos no estado em que estamos, Claro. porque o permitimos. E acho que a partir do momento que nós assumimos essa responsabilidade, tudo começa a mudar. Porque nós sabemos sempre o que é que temos que fazer, nós sabemos o que é bom para nós. Quando nós assumimos a responsabilidade de se eu estou mal é porque eu permiti, a verdade começa a vir ao de cima, a nossa verdade começa a vir ao de cima. E muitas vezes esse é o primeiro passo para se conseguir ganhar força, não é? Verdade. Para começar o caminho que é preciso para voltarmos a estar bem, a estar saudáveis, a estarmos felizes, a estarmos alegres. Ainda hoje eu estava a falar com a Maria, que está aqui no live. Eu acho que é quando nós começamos efetivamente a dizer sim a nós e não aos outros. Porque às vezes quando nós dizemos sim, depois voltamos atrás e começamos a ter consciência que não o podemos fazer. O Jorge Coutinho disse-me uma vez, todas as vezes que disseres sim aos outros, estás a dizer não a ti e não aos teus filhos. E isso bateu-me, porque eu ao fazer determinada situação acabamos inevitavelmente por nos esquecermos de quem somos, não é? Isso passa também por quando nós a passamos a dizer sim a nós. Mas eu sei, Idália, que tu trabalhas muito com problemas, doenças crónicas, correto? Sim. E que tem exatamente a ver com isso que tu estás a dizer. Principalmente para quem tem a aptidão de ser cuidadora, de ser terapeuta, é muito fácil nós pormos os outros todos à nossa frente. Mesmo quando nós já estamos sequinhas, já não há uma gota para dar, nós conseguimos arranjar a maneira. Mas a questão é que nós acabamos por estar tão mal que nada disso é reconhecido pelos outros. E isso traz-nos ainda mais para baixo porque cada vez nós recebemos menos, nós esquecemos de receber. E tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Se nós não recebemos, nós acabamos por definhar. E isso muitas vezes faz com que os problemas se agravem de tal forma que é preciso as pessoas criarem isolamento. E uma das grandes agravantes e que já foi referido aqui, é que quando há questões crónicas, quando há problemas crónicos, uma das coisas que se instala é o isolamento social. Porque as pessoas não estão bem, porque elas não conseguem estar bem no meio dos outros. Os outros acabam por também começar a ficar incomodados porque aquela pessoa nunca está bem, está-se sempre a queixar, nunca parece que nunca tem alegria, não é? E isto depois acaba por ser um dos fatores que faz com que as melhoras e os resultados também demorem mais tempo, por muitas vezes, a aparecer. Porque muitas vezes trata-se a causa, não é? Eu, no meu caso, eu vou falar, aliás, já vou avançar se calhar aqui um pouquinho mais, mas a causa é tratada, a causa física é tratada, portanto, no meu caso eu consigo fazer os tratamentos a nível celular, portanto, a causa é tratada, mas o mindset mantém-se. A pessoa está com o problema completamente resolvido. Aí mandas para a Adriana Carneiro, faz a tua mudança. Também. Antes do enviar, eu ainda te facilito mais a vida, porque consigo pôr a cabeça a abrir de forma a que a pessoa perceba que já não precisa de viver da forma que estava a viver. É preciso começar a reconhecer que agora começa a haver outras condições e é preciso começar a abrir a cabeça. E aí sim há um novo começo. E esse novo recomeço, porque quando tu deixas um problema crónico para trás, é como se estivesses a nascer, entre aspas, de novo. Claro. Aí sim há todo um desenvolvimento para fazer, porque há toda uma descoberta para fazer, porque há tanta coisa que ficou enterrada debaixo de camadas e camadas e camadas de coisas que não são tuas, que não fazem parte de ti.
E isto também demora tempo, mas depois é tão lindo ver os resultados. O ver o É antes e o depois. maravilhoso. É o que eu mais gosto, é Pronto, é isso. aquela Está coisa. aqui a Maria João a dizer a mudança de mindset é essencial, sem sombra de dúvida. E acordar de manhã com uma leveza é das melhores coisas que nós podemos ter na nossa vida, sem sombra de dúvida. Diz-me, Dália, o que é para ti a gratidão? Olha, a gratidão. A gratidão é acordar cada dia a sentir que tenho um dia cheio de milagres para viver. E que tenho todas as possibilidades pela frente para fazer aquilo que me faz bem, para estar bem comigo, e isso é óbvio que acaba sempre por fazer com que faça bem aos outros também. Muito bom. Andreia, o que é para ti a gratidão? Olha, isso é outra coisa que eu sempre fui muito grata pelo que tenho e sempre valorizei muito tudo, a minha família, a minha vida, até as partes más. Eu hoje em dia sou grata porque me trouxeram onde eu estou hoje. São fundamentais para o nosso processo de crescimento. Sem elas, nada faz sentido, não é? E a gratidão é o maior portal que nós temos para atrair tudo o que nós queremos para a nossa vida. E Verdade. nós somos gratos por tudo o que temos, pelas pequenas coisas que nos acontecem em cada dia que nós não valorizamos. E, portanto, a gratidão para mim é, sem dúvida alguma, uma das melhores características do ser humano, ser grato e genuinamente grato. Não é. Sim, ser grato por interesse. E há muita gente que fala em gratidão, mas não tem o real, não tem a noção do real significado do que é ser grato. Verdadeiro. E se calhar eu também me tornei muito mais seletiva na minha vida, nas pessoas que entram na minha vida, exatamente por isso, porque também nos dá a clarividência de podermos olhar para as pessoas de outra maneira e de começarmos a perceber-nos do. E isto não são críticas às outras pessoas, porque cada um dá o que tem, cada um tem uma história. Cada um dá o que tem. Assim, se tu queres dar Obrigado. vingança, se queres dar ego, se queres dar orgulho, se eu quero dar alegria, amor, etc., cada um dá o que tem, minha querida, não é? Tudo é escolha. É uma escolha, exatamente, é uma escolha, é isso mesmo. E, portanto, eu acho que isso é a porta de entrada para tudo o que nós podemos trazer de positivo para a nossa vida. Sem dúvida. Diz-me, Dália, o que te faz sorrir? O que me faz sorrir são coisas simples. O cheiro do pão acabadinho de fazer, o arco-íris, as flores que aparecem assim do nada, em sítios estranhíssimos, as conversas saudáveis, os convívios saudáveis, aquilo que me faz bem. Tudo aquilo que me faça bem acaba por, de alguma forma, colocar-me um sorriso na cara. Muito bom. Andreia, o que é que te faz sorrir? Olha, faz ir a evolução da minha filha, de ver a mulher que ela se está a tornar. Maravilhosa, meu orgulho. Minha nonó. Faz-me sorrir a minha família, faz-me sorrir o jantar em casa dos meus pais, a praia, o mar, o estar entre amigos. As coisas simples que nós podemos ter, não valorizar, se calhar, Não se compra. isso, aquelas coisas, aquilo que não se compra, exatamente. O que o dinheiro não pode comprar. As E o que é que amizades, te tira de séria? O que é que te tira de sério? Aquela coisa que. a falta de lealdade, sério, ingratidão, tira-me mesmo do sério, mesmo. Olha, não há muita coisa que me tire do sério, assim, de forma. Mas eu diria que a falta de lealdade e a ingratidão são para mim os piores defeitos do ser humano. Verdade. E Dália, o que é para ti o que te tira de sério?
Olha, a mentira, e a manipulação, principalmente, porque destroem tudo, acabam por destruir tudo. Sem dúvida, sem dúvida. É muito mau mesmo. Até me arrepio só de falar nestas coisas. Mas isto é importante para perceber as mudanças e para Sim, saber aquilo que nos efetivamente mexe connosco, porque são os nossos valores que nos valores definem. E esses negociáveis. valores, há valores que nós podemos reajustar, porque estamos a trabalhar num sítio, ou temos que, às vezes temos que reajustar alguns, mas há valores que são invioláveis. E esses valores que, quando são mexidos, começa a haver aqui uma cebola que começa a sair e nós começamos a entrar em erupção. Eu falo por mim. Eu aguento e depois explodo da pior maneira possível, às vezes, porque são valores. E é importante falar nos valores na mudança. Porque há muita. O que eu descubro às vezes é quando chegamos à parte da identidade, As pessoas os parece que não valores. sabem o Os que é que as resta. valores. Exatamente. Andreia, quem são os teus heróis? Tatá. Os meus heróis. O meu pai, a minha mãe e os meus avós, que infelizmente não estão entre nós, Então, mas eles estão aqui no live, faz a tua mudança. eles As estão. estrelas são mais vivas do que alguns vivos, minha querida. Ok? Exatamente. Nunca te esqueças disso. São de facto os meus heróis. Muito bom, que maravilha. E Dália, quem são os teus heróis? São os meus pais. Pelo legado que deixaram, o bom e o menos agradável, mas Faz, que faz. fez com que eu ficasse aqui. Eles já não estão entre nós também, mas de alguma forma sinto que continuam a olhar e com orgulho, com toda a certeza. Sem sombra de dúvida. Os meus heróis, como toda a gente sabe, são os meus filhos. Esses sim são os meus heróis. Agora, meninas, o palco é vosso, porque esse é também um objetivo do Faz a Tua Mudança. Dar a conhecer mulheres incríveis, os vossos projetos, todas estas mudanças que fazem parte do nosso crescimento, em que nos fazem ser melhores seres humanos e melhores profissionais. Portanto, apresentem o vosso negócio, em como podem ajudar e onde é que as pessoas vos podem encontrar. Escolham quem quer começar. Adriana, podes começar tu. Eu não, eu só termino, porque o palco é vosso, eu só termino com o evento do dia 20 de setembro, que quero esta gente toda lá, porque vai ser brutal. Portanto, Idália, apresenta lá o teu negócio, onde é que as pessoas te podem encontrar? Vá. O meu negócio, ao fim e ao cabo, é transpor tudo aquilo que eu aprendi comigo e com muito do que descobri ao longo do caminho, E porque é as terapia terapias foram holística, surgindo. certo? Terapia holística. Ela é integrativa, portanto, eu trabalho, Ok. as terapias base que eu trabalho são biomagnetismo, barras de acesso e cromoterapia, entre outras Boa. coisas, se forem necessárias. Portanto, o biomagnetismo consegue trabalhar a nível da célula, portanto, consegue fazer com que, inclusive, a memória da célula consiga ser limpa. As barras de acesso vão conseguir fazer um reequilíbrio a nível mental e emocional, que vai permitir também libertar o peso das memórias, portanto, vai permitir também a implementação de novas crenças, novos pensamentos, nova estabilidade emocional e a partir daí novos hábitos, novas rotinas, de forma a que, sendo o problema crónico, porque eu estou direcionada para mulheres com problemas crónicos, a ideia aqui é conseguir fazer com que haja a recuperação física, de forma a que se consiga restabelecer as condições físicas para viver no dia a dia, conseguir fazer a mudança de mindset para uma nova postura, de forma a conseguir recuperar a qualidade de vida, porque a ideia de deixar problemas crónicos para trás é conseguir recuperar a qualidade de vida, recuperar relacionamentos, recuperar maneira de estar, participação social e, ao fim e ao cabo, ter o orgulho, esta talvez não seja a melhor palavra, mas é a que me ocorre, ter o orgulho de ser um caso de superação. Porque nós precisamos disto, porque a consciência coletiva precisa que nós tenhamos consciência de que superamos aquilo que é menos bom, aquilo que nos quis deitar abaixo. Portanto, ao fim e ao cabo, a minha missão neste momento é esta, é fazer com que mulheres que estão em sofrimento
e muitas vezes não é, quando se fala em dor crónica, fala-se em problemas prolongados de saúde, já não vou alongar mais nessa parte, mas ao fim e ao cabo é conseguirmos recuperar o que é ser mulher, porque no meio disto tudo, o que nós esquecemos muitas vezes é o que é ser mulher. Passamos a cuidadoras, a mães, a colegas, a amigas, a confidentes, a tudo, mas esquecemos o que é ser mulher. E essa é a nossa essência, é isso que nos rege, é por aí que nós temos que nos guiar. Sem E é esse dúvida. o meu trabalho, é esse o legado que eu quero deixar neste momento, portanto, é esta a minha missão, é fazer com que mulheres consigam recuperar aquilo que eu também consegui recuperar, porque eu também já lá estive, não é? Portanto, há toda uma Maravilha. empatia, uma compaixão, uma tolerância, uma compreensão do que é querer sair de uma situação que nos causa muito dano. Lembrar sempre, também já falámos sobre isso, a energia, o trabalho que é necessário para conseguir ter coragem e força para ultrapassar a primeira resistência, aquele primeiro atrito que custa, é o que Maravilha. custa mais. Porque depois dos primeiros passos e de começar a perceber que isto afinal Até vale a funciona, pena, né? vale a pena, isto vale a Verdade. pena. Podemos te Será a encontrar no primeira Instagram, gargalhada? certo? Tens Começa assim. Instagram, tens No Instagram? Instagram e tenho página no Facebook também, Idália Rebocho. Depois poderá ficar nos comentários, não sei se vais deixar, se não, Sim. mas Eu vou preparar, cortar a parte inicial, que eu sou a ok. espalha-brasas e que eu corto sempre, não vale a coisa, e depois ficará em colaboração convosco. Muito Sim, obrigada, Idália. exatamente. Obrigada, Lívia. Andreia, o palco é teu. Então, eu sou terapeuta de Shiatsu Medicina. O Shiatsu é uma terapia da medicina tradicional chinesa. Trabalha, obviamente, como todas as terapias, com energias, com meridianos que temos ao longo do corpo e com todos os órgãos vitais que nós temos. Abraça toda a parte física e emocional do ser humano. Eu trato desde doenças autoimunes, doenças de ordem psicológica, ansiedade, depressão, portanto, uma panóplia enorme de casos que eu já abracei e alguns, felizmente, a maior parte continua a acompanhar. Eu neste momento estou a dar consultas na Clínica Vila Expo, no Parque das Nações, da minha grande amiga Sónia. Maravilha. Boa. Podem me encontrar ali. E pronto, e o meu intuito é mesmo conseguir chegar ao maior número de pessoas possível. O Shiatsu Medicina ainda não está muito divulgado. Neste momento temos no grupo que temos, portanto, das diversas turmas de formação do Shiatsu Medicine Academy, estamos em Portugal inteiro, inclusivamente fora de Portugal, e já se estão a promover muitos dias abertos de shiatsu em jardins, em coisas onde as pessoas podem passar e experimentar o que é este toque terapêutico que é tão transformador. E portanto é nisto que eu me quero focar, é nesse desejo que as pessoas possam viver melhor e mais saudáveis, necessitem cada vez menos de recorrer a medicamentos. Não falo, porque isto obviamente, e é bom que fique claro, porque também é um problema que eu me deparo muitas vezes em consulta, a medicina convencional tem que andar de mãos dadas com a medicina alternativa. Em muitas situações pode substituir, outras vezes nós terapeutas temos que fazer entender aos nossos pacientes que nós não tiramos qualquer medicação. Isto porque eu tenho casos de pessoas com fibromialgia, com dores crónicas musculares, artrites e essas coisas que sentem uma melhoria tão grande com o toque terapêutico que acabam por querer deixar a medicação, mas vêm-me perguntar a Claro, mim. exatamente. Eu não vou mexer em qualquer medicação, o médico é que tem que a avaliar. Eu vejo sempre análises dos meus pacientes recentes, com menos de 6 meses, para ver o estado geral de saúde, porque o curso que eu tirei implicou um estudo exaustivo de muitas questões de saúde e de saber analisar
as pessoas no seu todo e, portanto, nós conseguimos fazer o diagnóstico, estabelecer o melhor tratamento e, sobretudo, enviar indicações terapêuticas, porque bom terapeuta quer que um paciente fique dependente de nós a vida Boa. toda. Exatamente. De ferramentas, ok? Embora o SHIATS tenha a indicação em última instância ou na última fase, ou até quem está bem, de fazer tratamento no início de cada ano, quando há mudança de energia, mudança de clima, e portanto é necessário haver um alinhamento e uma preparação do corpo para receber a nova estação, mudanças a nível físico e emocional, portanto isso portanto toda a gente devia fazer. Nos casos de crise e de facto em que as pessoas estão em grande sofrimento, pronto, é focar e fazer entender que a escolha da terapia é importante, mas é um passo que deve ser dado em consciência para não pôr em causa a própria saúde, como a Idália disse, depois podendo haver choques entre terapias que Exatamente. funcionar e também Muito põe bom. o trabalho do terapeuta, porque eu não me interessa ter um paciente que diga, eu fui a uma consulta com a Andreia, ou duas, pá, mas aquilo não me fez nada. Portanto, eu não me interessa nada, interessam-me pacientes que estejam comprometidos consigo, com eles mesmos, e que estejam conscientes que todo o processo de cura é um processo que demora algum tempo, é um processo solitário, porque temos que fazê-lo sozinhos, não é? Embora com ajuda, embora com tudo, só nós é que estamos dentro da nossa cabeça e o que é que podemos fazer. E pronto, e tenho a minha página do Instagram, Andreia Vingada Terapeuta, depois também posso deixar aqui. Pronto, e é isso. E estou no início, mas estou super motivada. Nós começamos, as grandes mudanças começam pequenas, minhas queridas. Portanto, já estão a fazer a vossa mudança e por isso é que estão aqui. E eu sei que vai correr lindamente. Diz, Idália. Deixa-me só acrescentar uma coisa que, aproveitando que foi referido. É cada vez mais importante nós sensibilizarmos as pessoas para partilhar com os médicos aquilo que estão a fazer a nível de terapias alternativas. Muitas vezes os médicos ficam muito surpresos com resultados que nunca seriam de esperar, com casos de superação mas porque muitas vezes há outro trabalho que está a ser feito. Eu tive isso com o meu falecido marido. É importante nós também cada vez mais exigirmos dos nossos colegas terapeutas que haja a capacidade de escrever relatórios, escrever cartas, de forma a que as pessoas possam levar aos médicos o que é que está a ser feito, que efeito é que as terapias têm, como é que podem ajudar e como é que a medicação pode estar a travar. Ou seja, no meu caso, muitas vezes o que acontece é que depois da terapia a medicação começa a fazer exatamente o efeito oposto daquilo que era suposto estar a fazer e precisa mesmo de ser retirada. Portanto, é preciso começarmos nós também a assumir esta responsabilidade. Consciencialização. Podemos não ser reconhecidos, mas se nós começarmos a assumir a responsabilidade de que apresentamos resultados às pessoas, o caminho pode começar a ser um pouquinho por aqui, que é começar a fazer com que os médicos tenham que aceitar que há resultados que estão a ser obtidos, não por aquilo que eles fazem, porque nós precisamos deles, nós precisamos dos diagnósticos, nós precisamos de todos os exames que são feitos a nível que nos trazem informação, mas precisamos que se comece a falar de saúde e não de doença. Porque muitas vezes o que está a acontecer é estar-se a falar de doença como se fosse saúde e isso é das primeiras distorções que talvez se possa começar a desfazer. É começar a falar em que realmente se pode restituir saúde às pessoas, se pode começar a dar qualidade de vida, porque não interessa a longevidade. O que é que me interessa viver 100 anos se eu vou estar, sei lá, se calhar até entravada numa cama? Não, isso a mim não me interessa. O que me interessa o importante é a qualidade de vida e não a quantidade é a qualidade de vida que nós podemos ter. Exatamente. Não é nem com química, nem com farmacêutica que nós conseguimos fazer isso. É verdade. Muito obrigada.
Obrigada Eu pela que partilha. agradeço. Estamos a terminar o Faz a Tua Mudança, porque isto dava pano para mangas, não é? Obviamente os lives é como os livros, não é? Começamos a escrever uma folha e vamos para Exatamente. 700. Mas antes de vos Exato. fazer a última pergunta, quero agradecer a todos os presentes, a todos os que vão ver este live e, acima de tudo, lembrar-vos do grande evento Liderança e Gestão da Mudança, dia 20 de setembro. Vai ter animação, muitas surpresas que ainda não foram reveladas. Confirmo já algumas presenças, como a Linda Pereira, a Carla Mouro, os irmãos Iron Brothers, etc. Vai ser incrível e conto convosco para fazer mudança. Idália, numa palavra, o que significa para ti a mudança? Superação. Andreia, o que significa para ti a mudança? Coragem. Muito obrigada às duas por estarem no Faz a Tua Mudança. Eu é que agradeço, minha querida, o convite. E É uma sejam honra. felizes, continuem a brilhar, continuem a fazer coisas maravilhosas pelos outros, como têm estado a fazer e que vão continuar a fazer. Como veem, fazer a mudança é uma questão de escolha. A Sandra diz, só para dizer que não vou ver este live, pois claro que não, porque já estás aqui. Esta Sandra está-me sempre a envergonhar, é terrível, terrível, está sempre a gozar comigo, é uma coisa surreal, mas eu adoro-a de paixão, mas pronto, não há volta a dar. Mas a sério, muito obrigada pela vossa partilha, obrigada Minha pelo que querida, pelo fazem convite. e nunca desistam, façam sempre a vossa mudança. Obrigada. Um beijinho muito grande e obrigada.